você. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Oito horas 4 minutos em Campos. Já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3. Também no Face, YouTube, no Instagram. Você confere aí este programa. Daqui a pouco vai estar em podcast. Também logo mais tem reprise na Plena TV. Enfim, em todos os aplicativos você consegue acessar aí a Folha FM. Pela Alexa também, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. 8 horas e 4 minutos, voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Campos está em 19 graus agora. A máxima prevista para hoje é de 24, mínima de 17. Não teremos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, chuva hoje, mas o tempo fica instável, sol entre nuvens, parcialmente nublado, como está agora neste momento. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, a gente tem o prazer de receber aqui o Murilo Diegues, empresário, colunista da Folha e especialista em pesquisas. E foi presidente da CDL, a Luiz lembrou bem. Mas aí, seu Miranda, nosso amigo Miranda, eu ia chamar presidente da terceira idade da CDL, mas ele fica zangado comigo. Enfim, ele mandou uma mensagem aqui falando que você foi presidente da CDL de 91 a 92, é isso mesmo? É isso. Tá aqui, ó. Murilo já foi presidente da CDL 91/92. Um abraço para o seu Miranda. Aloysio, eu peço a você para fazer a gentileza de abrir esse bloco. Foi um belo presente da CDL. A garotinha ficou com medo de ser a liderança emergente e puxou pro governo dele. Enfim, mas é um fato. Eu tô tão velho que eu lembro disso. Mas vamos lá. Tem aqui algumas outras mensagens aqui para Murilo. Tem aqui o Milton Garcia, né, cientista político, professor da UENF, coloca aqui: Murilo, é muito bom ouvir Murilo Diegues e suas análises ponderadas, rastreadas da realidade. E também o arquiteto, o urbanista Renato Siqueira. Parabéns pelo programa, em especial pelo convidado de hoje. Um abraço no Murilo. Tá? Então tá aí. Obrigado, Hamilton. Um abraço, Renato, pelo carinho e pelas lutas que já tivemos. O menino tá chamando você de esquerdista aí, ó. Como é que é? O Leandro Tavares tá falando que nós somos esquerdistas, mas estamos de parabéns, que mantém a rede livre aqui para debate. Te passa a impressão que... só para ele ficar tranquilo, eu acho Lula um mentiroso quanto mais. Não, que ele ficou zangado com você, que você chamou Bolsonaro de idiota, não sabendo que você votou em Bolsonaro. Exatamente, mas na verdade ele comete erros que você não vê num estadista como Michel Temer.
comparar a postura de Michel Temer com a postura de Bolsonaro tem umas reações de que não são de estadista. Essa é a minha visão. Né? Acho que o Bolsonaro é muita coisa, menos estadista. Né? Menos estadista. Mas vamos lá, vamos aqui, Dom. Vamos debulhar essas pesquisas aí. A gente tem muita coisa para falar, né? Vou começar pelo local, primeiro pro bastidor, e depois vou pesquisa e vou subindo, né? Você comentou o governo Vladimir, você falou que na sua visão ele está no momento hoje inferior ao que ele tinha quando se reelegeu em turno único, embora você ache que ele ainda hoje se reelegeria em turno único, mas com um patamar inferior. A parte disso, Vladimir e, sobretudo, Rodrigo Bacelar se tornaram protagonistas estaduais, né? Rodrigo, como pôde adiantar 10 dias antes, no dia 9, eu adiantei isso, porque uma fonte muito segura me disse que Pampolha tinha acertado, né? Pampolha, vice-governador, tinha acertado para sair, renunciar ao cargo, ser considerado TCE e, além disso, receber a sociedade de porteira fechada. Anunciei isso no dia 9, e isso é confirmado no dia 19 de maio. Rodrigo, logicamente, presidente da Alerj, é o segundo na linha de sucessão. Cláudio Castro certamente vai renunciar até o prazo legal de 4 de abril do ano que vem para concorrer a algum cargo, senador ou deputado, vamos ter conversa sobre isso. E Rodrigo certamente vai... certamente, nada na vida é certo, né? Mas assim, 99% de chance de concorrer a governador sentado na cadeira de governador, né? A gente sabe o peso que isso tem. Vídeo o caso de Pezão 2014 e do próprio Castro em 2022. E Vladimir, ao mesmo tempo, uma fase... você falou que não está tão boa e tal, mas assim, ele é muito popular em Campos e no Norte Fluminense. A gente sabe que Eduardo Paes é muito forte na capital e na zona metropolitana, mas é fraco no interior. Vladimir cogitado até com a presença de Lula aqui para inaugurar o IFE, como vice de Paes. Como é que você vê o protagonismo desses dois campistas no plano estadual, que a gente não tinha desde que Rosinha e Garotinho foram governadores, né? Como é que você vê? Olha, Luiz, eu acho que isso tudo vem num processo de conjuntura. Eu acho que o Rodrigo, ele ainda tem uma baixa taxa de conhecimento, ele tem um potencial de crescimento, mas a gente não pode deixar de avaliar que também o governo Cláudio Castro, como diz aí o meu amigo Cláudio Nogueira, a saga do segundo mandato, né? Uma avaliação muito ruim. E nós vimos isso agora em Rio das Ostras. E Cabo Frio, sobretudo. Cabo Frio. Vimos na eleição de Rosinha que o desgaste de Mocaibe levou para Arnaldo, né? Vimos na tentativa de reeleição do Rafael. Rafael, porque... Tanto no desgaste dos garotinhos que levou a eleição do Rafael, quanto no desgaste de Rafael que levou o Vladimir de volta ao poder. Então, eu acho que isso é um ponto para ser avaliado. Outro ponto, o que vai estar, como que vai estar essa identificação do Paes com Lula num estado que majoritariamente é bolsonarista, qual o peso que isso vai ter. Quer dizer, eu acho que uma análise agora ela é muito precoce,
Tem muita coisa para acontecer no cenário, para desdobrar, para a gente ver 26. Porque eu acho que essa divisão, eu vejo que essa polarização direita e esquerda, ela está, do que eu percebo, ela está no ponto máximo de tudo que eu já vi, até mais do que no período eleitoral. As pessoas estão em posições raivosas, tanto de um lado quanto de outro. Esse é no nacional, vamos entrar nisso. Mas trazendo para dentro do estado do Rio de Janeiro. Tá. Trazendo para dentro do estado do Rio de Janeiro. Você está falando que é um fator. Paz com Lula e Bacelar com Bolsonaro. Bolsonaro. Tá, beleza. Tá? Tem como Cláudio Castro vai chegar para poder colar a imagem junto a Rodrigo. Ontem tiroteio de novo na cidade do Rio de Janeiro. Generalizado. Deitado, uma imagem... Chorando, deitado no chão. Do ônibus. É dia sim, dia também, infelizmente. Então... Isso desgasta muito, né? Com razão, né? Com razão. E hoje é um problema, é o principal problema nacional, problema de segurança. Está em todas as pesquisas, liderando o que a saúde é um problema, perdeu para a segurança, né? Tanto é que o Paz está batendo direto na segurança. Quer dizer, o Paz tem uma densidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, comprovadamente um bom gestor, né? Vem de um governo Crivella desastroso, faz um bom governo, se reelege. Então, quer dizer, tem uma série de fatores, né? Tem a favor de Bacelar, como você enfocou, sentado na cadeira, principalmente para o interior, a capilaridade. Prefeito, deputado. Acho que tem ainda uma baixa taxa de conhecimento, o que leva a um potencial de crescimento maior. Acho que o Paz tem uma taxa de conhecimento infinitamente maior do que tem. Então, o Rodrigo tem mais espaço para crescer do que Paz, sem sombra de dúvida nenhuma. A tendência de Rodrigo é crescer. Como se todos será os elegíveis candidatos da direita e centro-direita, centro e extrema-direita, tem muito mais espaço para crescer do que Lula. Isso. A gente vai falar disso mais na frente. Mas é a mesma coisa. Mas exatamente, você foi sucinto no que eu estou querendo dizer. Eu vejo que um espaço para Bacelar crescer, vai crescer, né? Agora, isso é suficiente para barrar o histórico de Paz, o peso da ligação Paz-Lula e Bacelar-Bolsonaro. Posso só colocar um comentário que o Marcelo Média fez aqui sexta-feira? Ele disse aqui o seguinte, uma coisa interessante a se pensar, e vocês pensadores podem comentar, analistas. Que o estado do Rio, principalmente capital, onde está a concentração dos votos no estado, grande baixada, aquela coisa, será que, na pesquisa,
que elegeu o Witzel, 2018. 2018. Naquela época o Witzel não aparecia na pesquisa e o país estava bem. O Datafolha pegou o início. Na semana... Mas tanto 2016 quanto 2018 foram anos, o Murilo sabe isso tão bem ou melhor que eu, em que os institutos não estavam conseguindo acompanhar a velocidade das redes sociais. Isso se deu com o Brexit na Grã-Bretanha, saindo da UE, se deu na primeira eleição de Trump e se deu com o Witzel e Bolsonaro em 2018. Perfeito. Depois dali, os institutos se ajustaram, mas o Datafolha, da véspera, pegou o início do movimento Witzel. Bom, verdade... E aí ele traz o quê? Só para vocês analisarem. Ele traz o seguinte: o Rio, então, votou em Witzel nesse fenômeno que a Luísa trouxe aí. Eles agora não estão com medo, isso eleitores, de novo deixar o Eduardo Paes de fora e entrar numa outra barca? Um bom que eles argumento. não conhecem? Um bom argumento. Cláudio, eu acho que tem tanta água para passar por debaixo dessa ponte que hoje é quase você fazer um exercício de adivinhação. Eu acho que tem muito elemento para ser considerado isso. Como é que vai ficar? Eu tenho certeza que o nacional vai ter um peso muito grande no Rio de Janeiro. Então deixa eu falar da água que já passou, né? Embora na água que vai passar, eu sempre fico com a frase do saudoso Marco Maciel: 1 ano e 3 meses. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. Saudoso Marco Maciel, conservador que faz muita falta. Belo vice-presidente Fernando Henrique Cardoso. Intelectual, brilhante, enfim. Outros tempos. Outros tempos, A gente até reclamava. Também governador biônico também, de Pernambuco, que não é tão legal na sua carreira, não tem que falar das duas coisas, né? Mas enfim, aliados da ditadura militar. Mas brilhante. Tem uma série histórica se montando da Paraná. A Quest faz de vez em quando. Eu sei, e você sabe, que a Quest faz direto, mas não mostra, né? Não mostra porque por enquanto não interessa mostrar quem encomenda. E não vamos dizer quem encomenda, que você sabe também quem é. Embora, inclusive, entre as pesquisas que eu fiz para acertar o percentual de voto válido de Vladimir, de Madeleine e Jefferson, teve 3 Quest que eu vi. Não queriam que eu visse, mas eu vi. Né? Até comentei com o Murilo na época, a gente trocava figurinha sobre isso na época. Mas vamos lá, quem tem feito e publicado, já tem um início de série histórica. Porque assim, série histórica quer dizer o quê? Eu sei que o Murilo sabe de qual. Para um ouvinte entender, série histórica é o mesmo instituto, a mesma metodologia, você faz 10, 12 pesquisas, 8 pesquisas. Entendeu? Aí você pega uma tendência. Você pega cristalizado, com a mesma metodologia. Você não pode pegar de um instituto para o outro e metodologia para o outro. Entendeu? Mas, enfim, de abril a maio, para governador, Eduardo Paes saiu de 48,9 para 57, é um crescimento fora da margem de erro, crescimento real. Tarcísio Mota, deputado federal, pelo pessoal, patinou, 8,7 para 8,3. Rodrigo Bacelar, uma oscilação para cima, né? 8,2 para 10,4, e Ítalo Marsali, que é uma espécie de... é um médico bolsonarista e uma espécie de candidato a um Marçal fluminense. Marçal da Shopee. Marçal da Shopee, que também patinou 1,6 para 1%. Como é que você vê esses números, Dom? Eu vejo, conforme eu te falei, quer dizer, ainda muito cedo para falar. Eu acho que o Eduardo... ele tem um histórico, quer dizer, foi prefeito 4 vezes, não é isso? 4 vezes, 4 vezes. Está no 4º mandato, né? 4º mandato. Eu acho que é isso. Eu acho que é o 4º. Eu acho que é o 4º mandato. 2 e 2, eu acho. 2 e 2. Ele tem a figura dele
é muito forte. O histórico dele é muito forte. Mas acho que ele tem contra ele a questão nacional, que é a questão que o Rio de Janeiro é bolsonarista. E a identidade dele com Lula é muito forte. É muito forte. 2009, 2012, 2013, 2016, 2021, 2024 e agora. São só. Se você considerar que ele foi subprefeito da Barra, César Maia são 5. Vai para 5. Como subprefeito da Barra, ele começa na política como subprefeito da Barra de César Maia. Começou com César Maia. É o código que deu certo. Então, quer dizer, voltando a essa questão, tem o que você colocou, o fato do interior, que ele não entra, e que um governador entra, e que Cláudio Castro já entrou e tem bases fincadas nisso, né? Outra questão também importante, como é que Bacelar chega com capacidade de investimento nesses municípios do interior? Não tem mais SEDAI para vender, né? Não tem mais SEDAI para vender. Quer dizer, eu acho que tem tantas variáveis que ainda está muito cedo para colocar. Agora, que eu não tenho dúvida que Bacelar vai crescer, vai ser uma eleição. Isso é pulo de 10. Pulo de 10. Isso é a Se única vai crescer coisa. A ponto o tamanho a gente não sabe. O tamanho. Não, aqui ele já está crescendo, ele está oscilando para cima. Já está crescendo. Você vê que o Tarcísio, que vem de várias eleições disputadas no Rio, patinou, ele oscilou para cima. Né? Ele já oscilou. E cima. Como vai ficar isso? Porque a gente percebe claramente nas pesquisas estaduais que há uma tendência forte para senador. Deixa eu entrar então, eu vou entrar nisso. Deixa eu ir na frente. Peraí. Da mesma maneira que Paes é favorito, até que nesse momento favorito em todas as pesquisas para governador, talvez. Agora, como são 2 vagas para o Senado, eu acho que todo mundo da esquerda, direita, centro concorda com isso, que analista isento. Flávio Bolsonaro é franco favorito para se reeleger, né, na primeira cadeira. Como você falou, todas as pesquisas, eleições de 2018 para cá mostram que o estado do Rio realmente é mais bolsonarista que a média brasileira. Né? O interior também é muito bolsonarista. Sobretudo o interior. Cara, essa pesquisa que eu fiz, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ostras, Italva de Nogueira. Macaé cai um pouco por causa da presença da Petrobras, mas também é a maioria. Foi a maioria. Mas vamos lá, Flávio Bolsonaro em 3 cenários da última pesquisa Paraná. Cenário 1. Flávio Bolsonaro 39,8%, intenção de voto. Benedito da Silva, 27,2%. Clarissa Garotinho, 18,4%. Cenário 2. Flávio Bolsonaro, 38,8%. Benedita, 26%. Cláudio Castro, 23,4%, atrás de Benedita. Mesmo empate técnico. E Clarissa, 17%. E cenário 3, Flávio Bolsonaro, 40,2%. Benedita da Silva, 27,4%. E Clarissa, 19%. Quer dizer, favoritismo de Flávio está aí posto nos números. Há uma disputa ali, pode ser que Castro, se tiver apertado, ele venha para deputado federal, Benedita vem com força, né? Parece o espaço da esquerda. O tamanho, você vai ver que é o tamanho da esquerda, do 30%. E Clarissa tem um residual, que é outra política de Campos, né, oriunda de Campos, embora
com domicílio muito tempo no Rio, mas é campista. Também parece com um residual bom, né? Um recall bom. E muito, quer dizer, fez uma campanha ao Senado muito ligada ao bolsonarismo. Né? E eu ainda acho que Cláudio tem lenha para queimar no interior. Ele tem... eu mesmo não sei se já mudou de ideia. O próprio Vladimir assegurou que votaria em Castro para senador. Aqui na bancada. Aqui na bancada. Não sei se já mudou. E tem ainda um nome que não está aqui, que o pai está tentando quebrar a resistência à esquerda, puxar Crivella também para compor os dois nomes do Senado da coligação dele, né? Isso está conversas avançadas, para tentar quebrar. Crivella também, eu falo, seria o nome de peso que entraria aqui também nessa briga que se viesse ao Senado. Mexe no tabuleiro. Ex-prefeito do Rio, Universal, né? Ex-senador, ex-ministro da peça de Dilma. Identificado com as pautas da direita. Sim. Com as pautas dos costumes. Embora tenha sido ministro de Dilma. Mas identificado com as pautas dos costumes. Que isso está muito forte. Isso continua muito forte. Né? Por isso que por mais que eu estou inserido nos 66%, né, dos 65%, 65%, 66%, cansei dessa polarização Lula e Bolsonaro, né? Mas, para mim, o que está em discussão são as pautas, são os valores que vão ser levados. Tamanho do Estado, Estado gastador, Estado enxuto, dar a vara para pescar ou dar o peixe. A questão da religião, os valores da religião, da família, Então, acho que esses valores, eles continuam muito fortes. E eles vão vão estar colocados no processo eleitoral. E o peso disso, né? E a gente está vendo nas regionais, Luiz, Distrito Federal, as pesquisas regionais, elas apontam para isso. Você deve ter visto essa última agora do Distrito Federal, que deu Michele Bolsonaro e Ibanez para senador. É um outro ponto que a gente pode tocar, se tiver tempo, no final, a divisão da direita, né? É uma possibilidade, né? Mas que vai estar um representante da direita no segundo turno. Tanto é que a gente vê que o cara no primeiro ele taca embaixo, mesmo com a taxa. O Eduardo Leite. Não, vou chegar lá. Estou atropelando você, né? Não adianta não. Quer dizer, mas só para ilustrar aqui o raciocínio, você pega um Eduardo Leite desconhecido, quando joga no segundo turno, ele quase que encosta. Ele não performa também no primeiro, mas no segundo. Mas aí também vai muito da... Vamos falar sobre isso, né? Vamos combinar? A eleição de 2018 foi diferente de todas as demais eleições desde 89. Foi a eleição de rejeições. Essas duas rejeições se mantêm, estão enormes. Elas são proibitivas. E eu acho que ela vai continuando. Não. Eu acho que... Então vamos tocar para frente. Vamos pegar as duas pesquisas mais recentes, né? Que a gente tem, Atlas Intel, que é um grupo estadunidense,
uma metodologia nova. Estava conversando com ele, me explicando, base em algoritmo. Teve muito sucesso nas eleições dos Estados Unidos, tem se expandido para a América Latina toda, né? Peru, Argentina, Bolívia, México, né? Com uma razoável taxa de acertou muito na eleição dos Estados Unidos, não só para Trump, como para Senado, para deputado, que uma metodologia com base em consulta virtual. E você tem a Quaest, que é o tradicional, clássico, entrevista presencial. Eu gosto muito do Poder Data também. Acompanho já há anos, né? Poder Data não acertou tanto a última eleição, né? Mas, enfim, a Quaest foi entre os 4 que mais acertaram, né? Na presidencial. Paraná foi bem também, né? Paraná foi bem. A que mais acertou, tô querendo lembrar o nome dela, foi a que não é tão falada, foi a... Foi a Paraná, CNJ. Não. Não, o que mais acertou. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui e vou ver o que mais acertou. Mas, enfim, as duas dão claramente, se você vê, quer dizer, são, de novo, séries históricas, né? São da Atlas Intel, de janeiro de 2024 a maio de 2025, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pesquisas. Né? E Lula, a aprovação dele atual, no final do mês passado, 45,4, perdão, e a desaprovação 53,7. Se você pegar uma série de 12 pesquisas da General Quaest, de junho de 23 a maio... Desculpe pela gripe. A maio de 2025, né, 12 pesquisas, uma série mais longa, chegou a 40% de aprovação, governo Lula, e 57% de desaprovação. E tem várias coisas para tirar daí, mas uma coisa que o Felipe Nunes, que é o CEO da Quaest, cientista político, doutorado em Berkeley, hoje o que o Mauro Paulino já foi no passado, né? É o cara hoje de pesquisa brasileiro. Né? Você vê que Globo News assumiu esse posto. E já foi lá atrás do Montenegro. É hoje o cara, né? É referência de pesquisa no Brasil. E acho que Mas só para completar, a Quaest, ela mistura qualitativa com quantitativa, que é o... Só para completar, ele sinaliza porque a rejeição ao governo, ela vinha maior do que a rejeição a Lula. E ele aponta, pela primeira vez nessa série histórica da Quaest, 12 pesquisas, essas linhas se cruzaram. A rejeição ao governo virou rejeição eleitoral a Lula, né? Como é que você vê essa... E aí eu aproveito e faço uma pergunta que tem aqui no grupo da Silvana Vianancio, jornalista de Bom Jesus Tabapuana, esse colega querido da FAFIC, curso de comunicação. Ela pergunta aqui a você: Murilo, na sua opinião, Lula conseguirá reverter essa queda nas pesquisas para o pleito de 2026? A que você acha que se deve essa queda de Lula? De aprovação de governo? Eu vou... Quer dizer, eu estou agarrado à polarização da outra campanha. Quer dizer, eu acho que Lula, se não fosse o INSS, fosse um cacho de banana, ia dar o mesmo problema. Eu acho que a Janja, se não é Janja, é Dona Ruth Cardoso, ia dar o mesmo problema. Não, estou falando. Não. Aqui. Nossa, Deus castiga, hein? Aqui. Comparar a Janja com Dona. Não estou comparando, eu estou dizendo. Eu sei, mas nem a analogia faz isso, não. É para mostrar que em extremos. Como diria Hamlet, é como comparar Império a um sátiro. Aqui. Para mostrar que os extremos iam procurar defeitos. Entendi. Mas ainda assim
É pesado, eu sei, mas é... Vai mas pagar os pecados. Mas é para caracterizar isso mesmo. Entendeu? Não sei se vocês perceberam que há 30 dias ou 40 dias atrás foi a maior massificação de propaganda, tanto do Sidônio, do Lula, quanto do PT. Era intervalo a intervalo, quando não tinha duas inserções por intervalo. E não deu. Murilo, essa queda se dá com Sidônio já na comunicação. Já na comunicação. O nego diz que o problema era a comunicação. O problema está aí, gente. O problema está aí. Cara, eu nunca vi IOF atingir tanto um governo como atingiu. IOF, que as pessoas não sabem o que é IOF. Eu estou dizendo, se fosse cacho de banana, se fosse melancia, o negócio está colocado. Você vê que aquele massacre de comunicação, pé de meia, meia de pé, tudo. Você vê que o Vale Gás não está sensibilizando. Teve redução de gasolina agora, semana passada. Não está sensibilizando. O nosso está crescendo cresceu no último trimestre mais do que a China. Estamos caminhando para pleno emprego. Mas aí não é falha de comunicação? Não. Só para endossar como eu estou falando, Biden tinha dados macroeconômicos excelentes. Excelentes. Aí... Já estava com pleno emprego e elegeu Trump. Colégio eleitoral, voto popular, Senado, deputado e governador. Então, é isso que ele está falando. É isso. Sim. Que quer dizer, eu estou dizendo a você, pode ser botar uma melancia lá na porta do Planalto, vai dar ruim. Então eu vejo que essa questão, o máximo de comunicação que foi feito, só que a comunicação não pega. Então, tentou botar a narrativa de que o INSS é de Bolsonaro. Só 8% associa a Lula. E, na verdade, para ser justo, começa com Michel Temer. Com Michel Temer. E, para ser justo... explode com... aumenta o do Lula. Cresceu perdeu... Mas passou também 4 anos em coluna pelo governo Bolsonaro. Mas vai... Explodir. Teve crescimento do governo Bolsonaro, mas explodiu. E com um agravante, me perdoe falar um agravante. Assim como o Bolsonaro perdeu uma grande chance de ser uma liderança minimamente responsável na pandemia da Covid e pagou o preço por isso, tem testemunho de que o Lupe foi avisado sobre isso no dia 2 de janeiro de 2023. Se Lula ali, com o rescaldo do mensalão do Petrolão, se Lula ali, tapa na mesa mesmo, bota a boneca na rua, faz o que fez agora, talvez tivesse uma posição muito melhor nas pesquisas. Né? Esperou a Polícia Federal explodir. Para daí, entendeu? Para tomar atitude. Eu acho que se não fosse isso, era o cacho de banana. Eu vejo que essa polarização ela está cristalizada, aumentando de forma tão raivosa. As pessoas não analisam, as pessoas destilam ódio, tanto de um segmento quanto do outro. Fala com fígado. Fala com fígado. Mas não, vamos chegar à intenção de voto. Na Atlas Intel, Lula, primeiro turno na frente, fora da margem de erro. Né? Mas no segundo turno já com dificuldades. Na posição do segundo turno com dificuldades. Entre os dois elegíveis tem Bolsonaro, né?
que está ali para e passo com ele, mas Bolsonaro está inelegível, está fora do jogo. Vamos voltar à taxa de conhecimento outra vez, não, mas vou chegar lá, mas vou trazer Intel para depois ir para Quest. O primeiro turno, segundo na simulação com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, primeiro turno, Lula lidera com folga, 42,8 e 34,3. Perdão, 44,1 a 33,1. Mais de 11 pontos na frente. E chega ao segundo turno, Tarcísio 48,9, Lula 45,1. E na primeira medição com Michele Bolsonaro, Lula primeiro turno, 44%, 33%, também 11 pontos de diferença. Vai para o segundo, Michele 49,8, Lula 45,3. Isso, data da Intel. Né? Você tem, primeiro turno ele está bem na frente, mas chega o segundo com esses dois candidatos, ele perderia para ainda mais de erro no segundo turno. Mas o cenário que já não era um cenário bom, ele foi pior ainda na Quest. Né? Eu vou tirar Bolsonaro, não vou falar de Bolsonaro. E Bolsonaro tá par e passo com Lula, algumas pessoas na frente. Na frente, tanto a intenção de voto quanto a rejeição. Né? Mas vamos falar dos elegíveis. Vou falar só de segundo turno, porque é uma coisa também que falar, a Quest não revelou o primeiro turno. E o Murilo sabe, eu sei. Não existe. Fez o primeiro turno. Se não revelou, é porque tem algo que não queria revelar. Sim. Fez. Não existe pesquisa que não faça simulação estimulada no primeiro turno. Não existe. Não existe. Lugar nenhum do mundo. Né? Isso, e a Quest tomou o lugar do Datafolha e do Ibope na Globo. Hoje a... Né, a queridinha. A queridinha. Enfim. E por aqui me calo. Mas fez. Fez e não mostrou. Mas segundo turno. Contra Tarcísio. 41 Lula, 40 Tarcísio de Freitas. Contra Michele, 43 Lula. Perdão pela gripe. 39 Michele. Ratinho Júnior, governador do Paraná. Lula 40, Ratinho Júnior 38. E Eduardo Leite, citado aqui por Murilo. Lula 40, Eduardo Leite 36. São todos Lula numericamente à frente, mas empate técnicos na margem de 2 pontos para mais ou para menos. Né? E não revelou o primeiro turno, o que é muito estranho. Faz uma observação aí no seu raciocínio, desculpa. A taxa de conhecimento de Lula... Não, eu vou chegar lá. Não. Eu vou chegar lá, Vamos por partes. Até o ouvinte não vai guardar tanto dado. Esses dados estão cruzados, a gente sabe disso, mas vamos fatiar. Como é que você vê esses números? Você tem 2 Atlas Intel que ganhariam dele no segundo turno, e você tem 4 que empatariam tecnicamente com ele no segundo turno. Você que... Na Quest. Que tem uma memória de elefante prodigiosa. Vamos voltar para a eleição passada. Marina terminou com quantos votos no primeiro turno e Ciro Gomes com quantos votos no primeiro turno? Não vou lembrar. Na faixa de 3, 4. Não vou lembrar de cabeça. Eu acho que vai ter alguém... Não, Marina não foi candidata na última eleição. Não. Última não. A última foi Tebet e Ciro. Tebet, Ciro e... Marina foi 2018. 2018. Que 2014, também desidratou. Ela começou bem nas pesquisas, depois ela... Então, eu acho que à medida que for caminhando, vai acontecer a mesma coisa. Vai para o voto útil. Já vai quase que ter um segundo turno no primeiro. Isso sim. Isso foi 2018. Segundo turno no primeiro. No primeiro. Perdão, 2018 não, perdão. 2022. Perdão, tá certo. Então, esse dado que você acabou de ler, nada mais quer dizer isso.
Agora, qual o guiso em qual gato vai botar, não sei. Mas que vai miar, que vai aparecer o anti-Lula. O anti-Lula vai. E com força. E com força. Tanto é que você vê que os dois que têm, quer dizer, acredito, né, com taxas de conhecimento semelhantes. Não. Vou falar de Bolsonaro e Lula. Eles dão empate. No primeiro turno. Vamos lá, vamos. Você tá me matando. Esse é meu amigo, hein? Vamos lá. Realmente, o que a gente falou aqui em relação. O Murilo falou, você falou muito corretamente em relação a Rodrigo Bacelar. Ele tem um espaço a ser explorado, que pode ser ou não explorado também, né? Depende da campanha, competência da campanha. Que Eduardo Paes não tem. Eduardo Paes é muito conhecido. Rodrigo Bacelar não é. Então, nessa pré-campanha, isso é bom. Né? Cabral chegando ao Brasil, entendeu? A floresta é virgem para você explorar. Não tem rejeição. Não. Pode até ter, mas é insignificante. Mas você tem muito espaço para crescer. Vamos lá. Sentadinho na cadeira ainda, inaugurando a pracinha, inaugurando a ponte. Depende da campanha. Depende da campanha. Rodrigo Neves tinha, por exemplo, para governador e não aconteceu. Também pode não acontecer. Um bom trabalho como gestor em Niterói, muito espaço para crescer e não aconteceu. Polarizou ali Castro e Freixo. E Castro ganhou no primeiro turno. Também, dando um caso recente, que pode também não acontecer. Você pode ter o espaço, a mata e não explorar. Mas vamos lá. Taxa de conhecimento da Quest. 57% conhece e não votaria em Lula. Matematicamente, se a eleição fosse hoje, isso quer dizer que Lula perderia para qualquer adversário da eleição. A não ser um adversário com a rejeição maior que essa. Né? 40% conhece e votaria, que é ele tem um teto muito baixo, um piso muito alto, né? E só 3% não conhecem Lula. Me espanta até ter 3, mas vamos lá, 3. Tarcísio de Freitas, não conhece, 39%. Conhece e não votaria, 33%, essa é a rejeição. Conhece e votaria, 28%. Ratinho Júnior não conhece, 48%. Isso é uma floresta amazônica. Conhece e não votaria, 29%. A rejeição. Conhece e votaria, que é o voto mais consolidado, né? 23%. Eduardo Leite não conhece, 53%. Aí você bota a Amazônia com Colômbia, com Peru, com Venezuela, entendeu? O resto da América do Sul. Não, aí não é o estado da Amazônia, mas a floresta amazônica inteira. Né? O resto da América do Sul. Da parte da Amazônia. 53% não conhece Eduardo Leite. Aí rejeição, conhece e não votaria, 31%. Conhece e votaria, que é o voto mais cristalizado, 16%. Romeu Zema, governador de Minas, não conhece, 60%. Conhece e não votaria, 22%. Conhece e votaria, 18%. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Aliás, é um independente de ideologia, uma bela gestão em Goiás. 62% não conhece o Ronaldo Caiado. E já foi candidato a presidente em 89, hein? Lá com Collor e Lula e Brizola. Conhece e não votaria, rejeição 25%, conhece e votaria 13%. É o que você estava falando do espaço explorado, né? Não, além de ser o espaço, Luiz, se você voltar ao dado do segundo turno, você vê que com essa taxa de desconhecimento, quando você tira do primeiro e joga para o segundo, Lula não sai da casa dos 40%, nem a porrete. E o outro que tem a taxa de desconhecimento de 50 e tanto,
chega dentro da margem de erro. É o guiso do anti-Lula, que você falou. É o... Está aí clara a tal polarização que eu defendo de que ela existe. E vai, para mim, só vai crescer e acirrar. Essa é minha visão. Eu vou dar aqui, primeiro vou ler a declaração da análise da pesquisa, e depois vou dizer o autor e quem é a pessoa. Né? Abre aspas. A pesquisa mostra que Lula deixou de ser favorito para a eleição de 2026. Por quê? Tanto Tarcísio quanto o Zé Caiado são ainda desconhecidos. 39% dos brasileiros não sabem quem é Tarcísio. Mas quando colocado o nome Tarcísio de Freitas, ele aparece empatado com o presidente. Chegou-se a um mau humor tão grande quanto o governo, de Lula no caso, né, que qualquer candidato que não tenha o sobrenome Bolsonaro, se chegar no segundo turno, tem chances reais de vitória. Quem disse isso foi o jornalista Thomas Trauman, ex-porta-voz e ex-ministro da comunicação do governo Dilma Rousseff. Tá? Ficar isento completamente a análise, que é perfeita a análise. Mas se dúvida houvesse... eu não tinha lido, mas é o que eu estou defendendo. Desde que a gente começou do primeiro do Bom Dia, é o que eu estou defendendo. E também, agora vamos entrar na questão também do outro lado, né? Porque esse conhecimento e rejeição e potencial de voto, né? Como isso também que está com Lula está nos Bolsonaro. Jair, vou de novo repetir, inelegível até 2030, possivelmente condenado, agora pelo STF, enfim. É condenado, né? Condenado. Possivelmente é porque... Tem muita evidência, né, Dom? Mas não vou... mas não posso nem... Mas se não tivesse evidência, estava condenado também. Aí quem está dizendo é você, né? Eu não posso dizer isso. Eu digo, ele está condenado. Né? Bom, mas vamos combinar, né? Deixou muito rastro, né? Mas está condenado. Com qualquer fato, estava condenado. Partindo até do seu argumento que a vítima... Não julgou o Góes. Não julgou o Góes. Perfeito. Mas teve, vamos combinar, não do 8 de janeiro, mas das duas reuniões tem muita evidência. Todos que participaram confirmaram e existe documento apreendido em 3 locais diferentes. Então, vamos combinar que isso é um fato concreto. Mas vamos lá. Jair Bolsonaro, que está inelegível, com 2 condenações de inelegibilidade pelo TSE. Conhece e não votaria 55. Repete aí, por gentileza. Conhece e não votaria em Jair Bolsonaro, 55. E o de Lula foi? De Lula é exatamente 57. A mesma coisa, imagina. Conhece e votaria 39, para mim um pouquinho abaixo. Não conhece 6%. Mas vamos aos Bolsonaros elegíveis, né, que a Quest pesquisou. Michele Bolsonaro conhece e não votaria, 51%. É outra taxa proibitiva. Conhece? E não votaria, 51%. Conhece e votaria, 31%. Não conhece, 18%. Eduardo Bolsonaro, agora lá na Disneylândia, né? Camisa do Mickey. Conhece e não votaria, 56%. 56%. É maior até do que o próprio pai. Conhece e votaria 23%, não conhece... É um idiota maior. Não sei se você está falando... Mas, enfim, o que endossa muito o que o Trauman está falando. Botou o nome Bolsonaro como cabeça de chapa, a melhor chance de Lula, essa é uma afirmação minha, aí eu vou fazer uma afirmação minha, porque eu vi muita gente falando a mesma coisa. O Trauman falando a mesma coisa. A melhor chance de Lula... Talvez, se fosse hoje, no meu entender, a única chance de Lula, uma eleição em segundo turno, seria enfrentar um Bolsonaro na cabeça de chapa.
na minha opinião. O que você acha? Eu acho que concordo com o seu raciocínio, porque nós vamos entrar na guerra das rejeições. Tá? O número diz isso. Empato nas rejeições. Agora, você presta atenção no seguinte. Numa simulação de segundo turno, Michele Bolsonaro está à frente ou abaixo de Lula? Está dentro da margem de erro, na margem de erro, ela está um pouco à frente na Atlas Intel, que tem margem de erro menor, e está um pouco abaixo, mas na margem de erro na Quest. Agora eu faço uma pergunta para você. Quem é Michele Bolsonaro? Qual o serviço, sem considerar o serviço de casa, que eu não sei se faz, qual o serviço que tem da porta da rua feito para o país? Qual a referência que tem para discutir? Ricardo André já criou um slogan, mas não posso repetir aqui. Na campanha dela. Entendeu? Então... Aquele de São Francisco, não? Não, pior. Então, o que acontece? Não tem serviço nenhum. E o país com uma crise contratada... Ela faz a tradução de Libras. Não, é ironia mesmo. Embora seja muito importante a tradução em Libras, né? Mas Então, o que só comprova as rejeições, a polarização. Você viu lá, não vou entrar aqui porque a gente vai fugir o raciocínio. Continue aí, Dom, no seu raciocínio. Vou dar um último dado, que é assim... A gente já falou, o número de que conhece na votaria de Lula e Bolsonaro são muito parecidos, né? Bolsonaro não pode ser candidato, sempre bom de frisar isso, está inelegível até 2030. Mas o Felipe Nunes, ele aponta um cansaço da polarização, não esquerda-direita, é polarização Lula e Bolsonaro. E dá os números. E aí eu vou permitir, para você ver como é que isso chegou, a evolução desses números. Lula em dezembro, 52% dos brasileiros achavam que ele não deveria se candidatar à reeleição. Isso em março foi para 62, 10 pontos. 10 pontos em 3 meses, né? 3 meses. E chega a maio em 65% dizendo que ele não deve ser candidato. Os que dizem que ele deve ser candidato à reeleição eram 45% da população brasileira, do eleitor brasileiro, em dezembro. Cai 10 pontos em 3 meses para 35% em março e chega a maio 32%. Bolsonaro, aí não tem essa série histórica, fizeram nessa última pesquisa, né? Mas o número é muito parecido. Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato agora. Deveria abrir a mão da candidatura, agora apoiar outro candidato. 65% do eleitor brasileiro. Deveria manter a candidatura mesmo inelegível no momento. 26%. Não sabe, não respondeu 9%. Não sabe, não respondeu no caso de Lula, 2%. Isso também, quer dizer, além de número de novos iguais, assim... E aí o Felipe Nunes fala, cansou, o brasileiro cansou a polarização Lula e Bolsonaro. Mas também mostra, de maneira muito clara, esses 26 que acham que o Bolsonaro deve manter, o quanto o antipetismo é muito maior do que o bolsonarismo. Muito maior. Vamos dizer assim, eu vou botar uma pimenta nisso aí. Eu acho que existe a questão do ideário de um e de outro. O que está em julgamento é o ideário. O Bolsonaro e o Lula representam hoje esse ideário. É o eleitor brasileiro que se apaixona pelo político, né? Não, na verdade, não é nem isso que eu quero dizer. Eu vou usar a imagem do próprio Murilo. É uma frigideira toda arranhada. Toda arranhada. O que os dois? Os dois são. Os dois são? Sim, não.
acredito no político, eu não falei qual lado. Agora, Agora, os valores que discutem, que você discute, o Estado disso, que agora vai ligar, não tem mão de obra sobrando, aí a gente vai falar aqui até ano que vem, sem parar, sem desligar o microfone. O ideário, ele está cristalizado e está posto. E não tem cansei do ideário. Tem mais convicção no ideário de cada um, né? Eu só queria entender uma coisa, até a gente está analisando isso desde cedo, comentando essa coisa da condenação. Tem um comentário aqui na internet que achei interessante. O Bolsonaro entrou condenado ontem, saiu condenado, enfim. O foco é a prisão domiciliar, até da própria defesa dele agora já parece que articula isso, né? Sabe que ele vai ser preso. Qual vai ser o impacto da prisão de Bolsonaro nesses eleitores que já são da bolha, a gente sabe, mas que estava fora da bolha e que deve voltar para a bolha? Você acha que isso impacta alguma coisa? Eu só vejo acirramento. Não vejo que nego vai para a rua, que vai ter alvoroço. Eu acho que está consolidada a imagem de que Bolsonaro vai ser preso. Entendeu? Vai ser preso. Uma coisa semelhante ao que houve com o que Moraes faz. O que Moraes faz com o Bolsonaro vai ser é semelhante ao que o Moro fez com Lula. Você vai desgastando o material. Fadiga. Vai fadigando o material, entendeu? Vai fadigando o material e assim. Porque também tem uma coisa. Qual seria a alternativa em qualquer democracia do mundo? Não aceitar uma decisão de um colegiado do Supremo Tribunal. Não há alternativa. Não, independente disso, você tocou num assunto bem... Lula preso, todo mundo tinha preocupado que ia ter uma convulsão do país. Ficou resumido, aquele pessoal ficou acampado na frente da Polícia Federal em Curitiba. Como é que era a frase? Bom dia, presidente. Como é que era? Bom dia, Lula. Como é que era? Não sei. Todo dia repetiam lá em frente às pretendências. Então, meia dúzia de pessoas. Agora, com ele preso, não nesses cenários aí... Lula livre. Lula livre. Tá. Com ele preso, Bolsonaro preso, como que fica a direita? Segue com quem ele indicar? O centro vai com quem ele indicar? Como é que vai ser isso? Ele arrasta a direita com ele? Ou a direita se afasta dele? Porque Bolsonaro, assim, é muito claro. Se o cara tá com ele, né, mas entrou numa rota de colisão lá com qualquer situação, ele não dá apoio a ninguém, não. Deixa o Murilo responder a você, que eu tenho uma opinião sobre isso. A Zambelli, eu quero te perguntar também, a Zambelli aí, bicho, a Joyce House, mano, não tem apoio dele, não. Ou seja, ele deixa todo mundo na estrada. O que eu acho o seguinte, desses que colocados aí, o que tem mais o perfil do Bolsonaro, pela contundência, pela coisa, é o Caiado. Mas é bem mais consistente, né? Não, mas é o que tem mais o perfil do... Fala do enfrentamento. Do enfrentamento, Eu acho que talvez do possa... cercadinho, de ir pro cercadinho? Não, pode ser, fala muito bem, muita consistência. Muito consistente. É médico. É médico, preparado, também... eu acho que talvez seja o cara da direita que vá pro segundo turno. O problema de Caiado é o problema de Dino na esquerda. Maranhão e Goiás. São estados que têm muita pouca visibilidade. Mas eu acho que ele, dentro da campanha... Não, pode ser. Mas eu falo assim, ele como Dino, na esquerda, que é outro excelente governador do Maranhão, mas são estados muito pouco
conhecidos e densos. Não tem capilaridade no Brasil. É a dificuldade de um grande governador de esquerda e um grande governador de direita, entendeu? Mas desculpa, vou te interromper. Mas então, voltando à coisa, eu vejo que talvez o Caiado possa incorporar esse ideário, talvez com mais perfil parecido pela contundência, pela rusticidade, né? Mesmo considerando, e considero, e sou concordante da sua avaliação, que ele é um político muito preparado, né? É um cara que passou por tudo isso aí, passou por Câmara Federal, governador, né? Eu vejo que ele é um potencial candidato para estar no segundo turno. Mas mas é cedo ainda. Até que as pessoas mostram que qualquer um que não tiver o nome Bolsonaro, do centro à extrema-direita, tem chance contra Lula no segundo turno. Mas só para responder a pergunta objetiva, eu acho que é melhor o papel de Bolsonaro em sendo preso, condenado e preso, e se alguma dúvida havia sobre isso, eu acho que depois de ontem, só o fanatismo da creta paçoca peneira pode não enxergar isso, né? Eu acho que o papel de Bolsonaro, mesmo se condenado e preso, todo dia que vai ser, pelo menos condenado, vai ser o mesmo de Lula em 2018. E esse, talvez, por incrível que pareça, Bolsonaro talvez seja o maior aliado de Lula. Porque todas as pesquisas mostravam que quem podia derrotar Bolsonaro em 2018 era um só, Ciro Gomes, no segundo turno. Ciro veio a campanha inteira em segundo lugar. Lula vai manter uma campanha preso, sabia que não podia. TSE, né, que se diz que é favorável ao PT e tal, julga, barra ele. E aí ele bota Haddad 2 semanas antes do primeiro turno, Haddad passando e tira Ciro. Todas as pesquisas mostram que há vários nomes da centro-direita, a extrema-direita, com chance de derrotar Lula. Bolsonaro vai, insiste, preso, condenado e preso, por exemplo, hipoteticamente falando, manter a candidatura, bota Michele de vice, ou Eduardo de vice, ou Flávio de vice. Sabe que não vai poder, não quer largar o osso, na última hora tira e bota o vice com o nome Bolsonaro para ser candidato. Essa, no meu entender, repetindo o que houve em 2018, acho que Lula ajudou a eleger Bolsonaro em 2018, e a tirar Ciro, acho que o Bolsonaro pode fazer a mesma coisa agora. Embora a direita já esteja se afastando de... Ela quer o voto do Bolsonaro, mas ela está se afastando um pouco também. O próprio fato de Eduardo ter ido para a Disneylândia, com $2 milhões do pai em Pix, que otário aí deposita para isso, para pagar a viagem do Eduardo Bolsonaro para a Disneylândia. Mas enfim. Por mais que isso aconteça, né, Bolsonaro ainda tem, ele tem um capital. Ele tem um capital, né? Tarcísio, por exemplo, por que Tarcísio não rompe com ele nossa candidatura? Primeiro, porque Tarcísio pode vir ao governo de São Paulo com a reeleição praticamente garantida. E segundo, porque ele sabe que sem o apoio de Bolsonaro, perdão, se rachar a direita, por exemplo, se vier Bolsonaro mantiver, você é candidato mesmo assim, para me martirizar e não sei o que, como o Lula fez em 2018. Não estou comparando os dois, não estou comparando os casos, estou comparando a coisa eleitoral, entendeu? E aí pode Bolsonaro, se fizer isso, ajudar a eleger Lula como Lula ajudou a eleger Bolsonaro em 2018. E Eduardo Bolsonaro foi para a Disneylândia com dinheiro, $2 milhões de reais, que otário passou pro pai em Pix, né? Ele disse que ele criou uma mentira, foi Michel Temer que criou. Porque ele queria ser o quê? Ele queria mudar já para os Estados Unidos.
ele queria ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Quem vetou foi o PL. Não foi a esquerda, não. Aliás, Isso já é uma... Ó, até certo ponto, mas você, ao mesmo tempo que você tem votos, você também tem muita rejeição. Vocês são meio radioativos. Desculpa, Dom. Eu vejo isso online agora, né? o que corroborando com o raciocínio do Bolsonaro, quer dizer, eu me lembro muito claramente Lula preso, e eu tenho muita relação com gente da esquerda. As pessoas, Lula ladrão, declaração de Palocci, declaração do cara da Petrobras, não, pagava o dinheiro, fazia, acontecia, o cara estava em Odebrecht, tudo. Ele foi preso por causa da OAS, né? É, mas tudo. Aquilo que a gente viu, segunda instância, editorial do Bonner, e assim vai. Unanimidade do TRF4, unanimidade da quinta turma do STJ, não unanimidade, mas maioria do Supremo em relação à negação do habeas corpus. Aí, há 2 semanas da eleição, ele lança quem? Haddad. E aí dá quanto? Dá Bolsonaro e Haddad. Ponto. É isso que eu quero de... É o que eu falei, né? É isso aí que eu estou defendendo desde o primeiro minuto. Isso vai acontecer. Bicho, Lula pode ser pego roubando o Banco do Brasil com dinheiro nas costas. Vai ter 40 e tantos % dos votos. O piso, segundo as pesquisas, assim, eu falando piso, o mínimo, Lula e Bolsonaro está inelegível, mas eles não saem de menos de 35%. Voto válido. Não sai. Eu vou mais, Edu. Não, eles não nunca. De 2018 para cá, Lula bem antes, eles nunca baixaram disso. Pega todas as pesquisas, bota 2018, porque aí tem Bolsonaro no jogo. Nenhum dos dois nunca baixou 35%. Você vê que isso. Eu falo quando Bolsonaro pós-facada, tá? Pós-facada. O que acontece, você pega, que fugiu aqui da Dilma e Aécio. A mesma coisa, isso vem lá de trás, cara. Isso vem lá de trás. Quanto que deu a diferença de Dilma e Aécio? Ele tem de cabeça assim? Não, foi pouca, mas não tem não. Foi pouca. Mas a menor foi Bolsonaro e Lula. Lula e Bolsonaro, 1.8. 1.8. Então, eu acho que isso vai se cristalizar, está cristalizado, tá? Vem lá de trás. Entendeu? Você viu aí, Cláudio? Estou tentando achar aqui. Dilma reeleita com 54 milhões de votos. Deixa eu ver se chega aqui no total aqui da diferença. Não apareceu aqui ainda a diferença. Ela teve Aécio, Dilma 56,55, Aécio 43,4. Não, isso aqui é por região. Tá truncada essa informação que está muito grande. Eu não estou conseguindo chegar aqui no percentual total. Nós acompanhamos essa eleição. Dilma venceu por 51,64. E Aécio? Estou vendo aqui agora. 48. A diferença, né? 48,36. Tá aí, ó. Quantos vem pontos lá de trás. Dá 3 pontos percentuais? Vai dar... Pô, Daniel Guerra. Você me levou meia hora, não achou a chance. Eu faço a conta de cabeça com fração. Pô. Com fração? 3,28, disse José Vitor. Então... Mas também fazer fresquinho de casa ouvindo. José Vitor. Quer dizer, nós estamos vendo o cenário vem de trás, gente.
Muda o que você quer dizer, né? Não muda, não muda. Para mim não muda. Teve um aqui. Eu acho assim que. Desculpa. Pode não. falar. Teve um aqui que falou que se colocar. Foi como? Se Bolsonaro colocar até um cachorro, ele ganha. Aí eu respondi a ele, eu falei, isso é uma cachorrada. É um cara que eu acho que... Eu respondi, ontem falando com o Dom, eu falando com o Dom... É o tal de Alfredo Diegues. Pergunta ao Fredinho se é o cachorro de Bolsonaro com morais de vista ou sem morais de vista. Tem que saber. Aqui, Dá patinha pra pedir desculpa? Eu disse a Dom ontem, até usei esse termo, perdi o meu amigo, meu cachorro, Marley. Eu falei, se ressuscitar Marley e botar na eleição, vai ficar aí. Nós estamos vendo Michele sem nenhum histórico político. Doideira. Mas o que era a Dilma também até ser ministra de Lula? Não, mas pelo menos teve uma história, né? A mãe do PAC, gerentona. Marçal quase foi prefeito de São Paulo, por pouco. Por pouco. Se não fosse Tarcísio bancar... O Trump brasileiro. O Trump tinha sido presidente antes, já tinha sido presidente antes, né? Mas é outsider, né? Outsider. Maluco também, né? Pode até ser Trump, assim, na minha opinião, entendo e respeito a sua, na comunicação, que é o forte de Trump, que a Luiz falou também. Eu falo na maluquice. Agora, na maluquice aí é muito egocêntrico, né? Também. Mas tá pegando os Estados Unidos, cara. Eu tava falando aqui, eu vi uma reportagem falando sobre isso. Demorou, né, Luiz? Não, mas assim, Murilo, tem alguns elementos que a gente não tem aqui, graças a Deus, e a gente não domina, talvez. Veteranos da guerra do Iraque e do Afeganistão, que duraram década, né? Mais de uma década, e aí vai se revezando, 6 meses, um ano. Tem 13 milhões de veteranos inativos nos Estados Unidos, com experiência de guerra, armados até os dentes. Você tem cidades de porte grande e agora médio, se alastrando essa... Lembra muito a jornada de junho de 2013. Começou com passagem de ônibus, PM de Alckmin desceu o cacete na garotada, até em Campos teve, Cabrinco Livre, no Brasil todo. Botou Guarda Nacional, que é a reserva militar interna, no Los Angeles não bastou, botou Marinha, que é o fuzileiro naval americano. E estão peitando, queimando carro de polícia. O negócio tá feio, né? A gente tem que lembrar que esse grande contingente de veterano e inativo, com experiência de guerra, foi um dos fatores primordiais que levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Inclusive um deles chamado Adolf Hitler. Veterano da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que o mal que Trump fez aos Estados Unidos vai demorar muito tempo para ser desfeito. Se é que poderá ser desfeito. Se pode ser desfeito. Se é que poderá ser desfeito. A história de Hitler, ontem ele, numa parte que ele não foi reconhecido pela academia lá de artes, ele era desenhista, né? Ele era pintor. Pintor, né? E desenhava. Academia de Belas Artes de Viena, recusado 2 vezes. Trump agora está em questão com a universidade? Harvard. Quais presidentes já foram aprovados em Harvard? Formados em Harvard? Tem. Não sei. John Kennedy, mas tem. George W. Bush e Barack Obama. Barack e Trump? Não. Aprovado, até não conseguiu. E essa mas ele tentou? Tentou. Não sabia. Recusado. Quem fez essa comparação ontem, muito forte, um discurso muito forte, foi o Al Gore, ex-vice de Clinton, que concorreu e numa coisa até hoje polêmica no estado da Flórida, que era do irmão de George W. Bush, acabou dando margem mínima no estado, né? O Jeb Bush, que era irmão de George W. Bush, os 2 filhos do primeiro George Bush, né? Acabou dando eleição para George W. Bush. Fez comparações muito fortes. Muito fortes. Agora, para quem não sabe, empresário
tem uma Halliburton. Não, você está confundindo Dick Cheney com Al Gore. Não, Dick Cheney... sim, senhor. Dick Cheney. Dick Cheney foi vice de George W. Bush. Estou falando de Al Gore. Foi vice de Bill Clinton e concorreu contra George W. Bush. Halliburton de Dick Cheney. De Dick Cheney. É. Mas o Al Gore não é empresário também? Mas agora não sei a informação dele não, mas certamente você confundiu. Sim, não, confundi então com a empresa deles. Não. A Halliburton é de Dick Cheney. Halliburton. Que foi vice de George W. Bush nos 2 mandatos. E muita gente dizia que era o presidente de fato. Né? Tem até um filme muito bom que eu indico. Vice. Que é a vida do Dick Cheney. Quem faz é Christian Bale, que é um excelente ator, está muito bem no papel. Aqui, 9h23, fechamos? Dom, dá o que eu quero saber o seguinte. Projeção de segundo turno para presidente, você tem? Tem candidato da direita quanto candidato da esquerda. Você viu algum candidato da esquerda que não seja Lula que possa... viável? Eu acho que colocar ele vai... O exemplo do Haddad. Eu acho que colocar vai ter o tamanho da esquerda. E o da direita a mesma coisa. Mas o tamanho da esquerda é bem menor que o tamanho de Lula, né? Tem isso, né? Sem dúvida. A esquerda não tem um voto no Nordeste que Lula tem. É de Lula isso. O bolsonarismo é menor que a direita. Mas o lulismo é maior que a esquerda. É uma coisa também que a gente tem que... Eu acho que o candidato que botar... vai ter o voto da esquerda. Exemplo, Haddad. Haddad está muito desgastado. Não. Exemplo, Haddad 2018. 2018. E o candidato da direita... Não tem ninguém. E quem... Flávio Dino vai deixar o Supremo? Não tem capilaridade. Haddad está muito queimado. Acho que o Flávio Dino tem muita rejeição também. Falando, não tem... Assim, a direita, do centro à extrema, a direita tem mostrando nesse... Tem vários nomes. Não há nome competitivo na esquerda que não seja Lula. O Lula... Agora uma pergunta, para terminar, juro por Deus, Nogueira. Lula tem uma carreira política, em termos de vitória eleitoral, mais brilhante da história da política brasileira. Superou Getúlio, superou Fernando Henrique. São 3 mandatos pelo voto popular. Getúlio teve um voto popular. 2 foram pela força, né? E Fernando Henrique teve 2. E fez sucessor, né? Né? E ajudou a reeleger o sucessor. Enfim, mas assim, diante de uma derrota, se esse declínio persistir e chegar mais perto aí, tiver menos água passando debaixo da ponte, chegar ali, convenções julho, agosto, você acha que se tiver um quadro assim ruim, você acha que... Porque não tem jeito, a última impressão que fica, né? Você acha que ele mesmo se as pesquisas apontarem que ele vai para o sacrifício, você acha que ele vai? E você acha que isso mancharia, que ninguém pode negar que a carreira dele é muito vitoriosa? Eu tenho, tudo que eu tenho lido, Dom, e que acompanho, me parece que hoje, e isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo, a pauta, o ideário de direita está maior do que o ideário de esquerda. Eu acho que isso é quase que inequívoco, né? Então, a tendência da eleição, até por saturação, por renovação, por tamanho do ideário, eu diria que a tendência de um candidato de direita ganhar é maior do que um candidato de esquerda. Agora, tem uma série de fatores, como é que
Minha pergunta é, você acha que Lula, se essa realidade, que ele tá vendo que a boca do jacaré abriu em dezembro e não fechou ainda, ela tá aumentando a diferença em intenção de voto para o auxílio do governo. E como disse Felipe Nunes, elas estão se igualando, que não se igualavam antes, né? Se essas tendências inequívocas em todas as pesquisas, nas séries históricas, persistir, você acha que Lula vai para o sacrifício? E se for para o sacrifício, ele corre o risco de jogar uma carreira indiscutivelmente vitoriosa, deixar manchada? Eu não saberia te dizer. Essa eleição vai colocar, quer dizer, ele vai se expor, né? O resultado... Mas também se vencer, hein? Se vencer a quarta eleição... Eu acho que vai continuar acirrado, e se a direita vencer, vai continuar acirrado, e isso está sendo muito ruim para o país. O Eduardo Leite da vida ficaria acirrado? Um próprio Tarcísio, você acha que ficaria acirrado? Eu acho que fica, porque vem a anistia vai ser... Está na mesa. Quer dizer, a pauta está na mesa. Não tem como tirar. Você tem um projeto paralelo, além da disputa presidencial, que é do bolsonarismo, né? Que é aumentar a bancada no Senado, fazer a presidência, que o Senado é o local onde o Supremo pode ser enfrentado constitucionalmente. Né? E se isso acontecer também, né? Da mesma maneira que Bolsonaro pediu desculpa a Moraes ontem, algum juiz do STF vai ter que pedir desculpa ao Senado para não ser empichado. Você quer ver só uma coisa que ainda não veio para a pauta? A honra, né? Mantenha. Por exemplo. É igual os milicos batendo a honra da farda? Não foi eu não, foi ele. Você vê uma coisa que não veio para a pauta ainda. O Bolsonaro ficou marcado como se rendeu ao Centrão. Pô, mais amarrado que Lula está o Centrão, não pode ser. Ele não está conseguindo avançar dentro das pautas. A Bolsonaro liberou orçamento secreto, isso foi o Bolsonaro que fez, não é? E vão combinar, né, Dom? Tirar o gênio da lâmpada para botar o gênio de novo na lâmpada é um trabalho doido, né? Aí e aí isso está caracterizado. Agora, Mota ontem ligou para Gleice perguntando cadê o dinheiro das emendas, cobrando veementemente. Quer dizer, e na verdade, Dom, eu não sei como é que vai ser, mas você quer ver só um exemplo? Não sei, são pequenos detalhes. Você viu o Arthur Lira engrossou a voz com o Supremo. Supremo abriu um inquérito, investigação contra o uma investigação. Lira afinou. Barroso mudou o voto e enterrou. Quer dizer, o cara que vai chegar lá, vai chegar com o rabo preso, vai chegar com o Supremo. A única maneira que eu vejo é você fazer uma eleição, que o Bolsonaro queria fazer, de botar mais 10 caras no Supremo e nomear. Porque se isso também é constitucional, não é... Senão... Você precisaria 2/3 do Congresso para fazer isso. Né? Você precisaria 2/3 do Congresso, não é uma maioria simples, é uma maioria 2/3 para fazer um negócio desse. Biden pensou em fazer isso e não fez na Suprema Corte. Que lá é o contrário, tem a maioria conservadora, né? E que é para nós, sendo da esquerda, sendo da direita, mudar a regra no jogo. O jogo não deixa de ser um golpe também, né, cara? Tá aqui, são 9h32. Vamos lá? Na pesquisa aqui, rapidinho, no Pai dos Burros aqui, deixa eu só abrir aqui.
das empresas do homem lá, do Al Gore. Acabou até que sumiu aqui minhas pesquisas também. Mas ele tem, não, de fato não é a Halliburton, são outras empresas que ele é fundador, cofundador e presidente, mas de fato ele é empresário, mas ele não da Halliburton. Ele é marcado pela luta ambiental agora. Uma delas é sobre o clima, de fato, né, acabou sumindo aqui também. Não, você confundiu o Al Gore com o Dick Cheney, mas tá tranquilo. Mas não, foi da empresa dele de clima. Ele ainda é presidente. Não, ele é marcado por isso. Marcado por isso, pela luta ambiental. Né? E teve muito perto de ser presidente dos Estados Unidos. Muito perto. Mas teve esse problema lá na Flórida, né? Suprema Corte. O Rui Barbosa vale para o Brasil e vale para os Estados Unidos. Prerrogativa de errar por último. Né? A Suprema Corte decidiu que valia lá o que o Jeb Bush, irmão do George W. Bush, disse que seria. Enfim, essa história a gente conhece. Mas fez um discurso muito forte ontem. Eu nunca vi ele nem como vice-presidente, nem como candidato a presidente fazer um discurso tão forte quanto fez ontem. Dedo em riche, a postura. E comparou Trump a Hitler, cara. Dentro dos Estados Unidos, né? Eu acho Trump um horror. Mas é um grande comunicador. É isso. Gente, 9h34. O povo gosta também do debate político, dos comentários. Generation Investment Management é a empresa do Al Gore, que é relacionada a desenvolvimento de investimentos sustentáveis também. Então, cara, homem petróleo, energia suja, não tem nada a ver. Não, confundi total. É a polarização de Murilo aí. Tá mantida a polarização americana. Murilo, obrigado por hoje, amigo. Não, que nada. Sempre é um prazer, enriquecedor aprender com vocês. E muito obrigado por tudo. Peço desculpa aí alguma coisa ao ouvinte da rádio, mas Alfredinho aqui. Alguma não vou falar quando você acabar. Então é isso. Essas são as minhas impressões. Coluna sábado no Jornal Impresso e depois também no portal Folha 1. Forte abraço, amigo. Obrigado mais uma vez. Aloysio, obrigado por hoje também. Até amanhã, se Deus quiser, às 7 da manhã, com mais um Folha no Ar. Obrigado, Murilo, pela entrevista. Como sempre, o aprendizado é nosso aqui. Tenho certeza que falo por mim, por Nogueira, por Beto, sobretudo pelo ouvinte, telespectador. A gente passou por vários assuntos. Tivemos ainda o começo atípico, pelo depoimentos ontem no Supremo, né? De Bolsonaro, chamado núcleo duro da tentativa de golpe. Alfredinho aqui mandou para mim que cachorro caramelo ganha de Lula. Alfredinho, eu vou repetir para você. É cachorro caramelo com Moraes de Vício ou sem Moraes de Vício? E dá patinha? E dá patinha e pede desculpa? Rola no chão? Faz assim com a linguinha? Desculpa. Quero saber se faz isso com vício, né? Porque ontem foi o que ocorreu no Supremo. Só faltou abanar o rabinho, mas enfim. Agradecer, eu acho que eu concordo com o Murilo que muito cedo para falar, muita coisa, 1 ano e 3 meses. Mas assim, algumas tendências me parece que estão apontadas. O favoritismo de pais, o espaço que o Rodrigo tem para ser explorado, né? E força que vai ter para ele sentado na máquina. E no caso da presidência da República, eu acho que assim, que se essas tendências de Lula de queda, de popularidade de intenção de voto e aprovação de governo não estancarem, eu acho um cenário assim desanimador. E eu acho assim que
não estou na expressão de desejo, tá? Mas se isso acontecer, eu não sei, talvez fosse melhor o Lula preservar o seu histórico, né? Eu não sei. Mas a situação hoje, concordo com o Murilo. Pessoalmente, eu sou de centro-esquerda, tá? Mas eu também concordo com ele. Hoje eu vejo o cenário para a presidente da República muito mais favorável à direita e coloco da centro-direita à direita e extrema-direita. Espero que eu não seja extrema, se for isso. Aliás, eu espero que não seja extrema de nenhum lugar. Né? Na verdade, as questões do país não estão sendo discutidas, enfrentadas, nem discutidas. Gente, 9h38. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. O pessoal que nos acompanhou até aqui, obrigado também. Amanhã de volta às 7 da manhã. Um oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue na Folha FM.